Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Todos estavam em suas habitações até notaram que quando abriram os olhos, porque todos estavam perto de dormir, notaram quando piscaram que voltaram para a sala de cinema. Buda, o que foi do Dark? Porque necessariamente trouxe a gente de volta para a sala de cinema. O que você necessita dizer para nós por conta que já iríamos dormir? Shiva, se você por acaso decidiu trazer a gente para cá, significa que vai demonstrar outro universo para nós novamente, não é? Ares, mas não podia ter aguardado a gente descansar para, no caso, você apresentar outro universo para nós. No momento que o Dark iria responder, um portal se abriu no meio da sala de cinema. Então uma voz falou saindo desse portal. Essa voz era do Kagami Taiga. Kagami Taiga, eu pensava que vocês estariam curiosos para ver esse indivíduo novamente, afinal de contas ficaram empolgados da última vez que viram ele participar junto com os outros e ficaram empolgados para descobrir sobre o devido confronto com o pai. Então eu suponho que essa empolgação não deve ter esfriado. Seja muito bem-vindo, Kagami Taiga, para quem gosta da apresentação que vai ser demonstrada, e no caso se quiser aclarar alguma coisa e ensinar alguma coisa para eles, fique à vontade. Kagami Taiga, obrigado Dark por sua indicação. Eu dei uma sumida, mas parece que por aqui também sofreu uma leve alteração. Bom, se vai demonstrar o Gohan para eles, então devo supor que vai não apenas demonstrar a forma bestial, mas sim o verdadeiro instinto Saiyajin dele. Black, eu tenho que admitir que eu tô empolgado por conta que mais uma vez o instinto Saiyajin vai dominar e vai ser na forma do bestial, então isso vai ser bastante interessante. Adão, então veremos hoje o Son Gohan que você vai demonstrar para nós sobre ele. Dark vai demonstrar o confronto dele contra o Son Goku. Bem, o que vai ser demonstrado do Gohan vai ser basicamente sua trajetória e seu ressurgimento, mas eu tenho que avisar, a luta dele contra o Goku nessa apresentação não vai ser demonstrada a luta, mas em outro momento eu posso demonstrar, mas hoje vocês verão só apenas o Gohan. Depois eu pretendo trazer o Vegeta e o Goku para completar o trio da apresentação de DBS. Shiva, bom, se veremos o Son Gohan, então não foi literalmente uma perca total de sono, porque no caso já estava interessado por saber mais sobre a raça Saiyajin e também sobre os guerreiros que foram apresentados naquela apresentação de DBS. Kagami Taiga, aí mesmo saindo dessa conversação eu queria perguntar Black, por que você tá cheio de marcas que foi feita por insetos? Isso também eu queria saber por conta que não é só ele, é a Makima também tá com essas marcas vermelhas, parece que foram picadas por bastante insetos. Que foi que aconteceu com vocês dois, hein? Black, bem, isso é um pouco desconcertante de se dizer por conta que eu, a Makima, o Wilson, o Tsutsuki, a Kaguya e a Zilla literalmente fomos parar numa floresta e então literalmente ficamos perdidos, então viramos comida de mosquito. Kagami Taiga, entendi, mas e aí vocês conseguiram sair pelo menos? E eu acho que agora precisam usar repelente. Eu sugiro usar uma pomada. Eu ainda estou chocado, mas ainda bem que vocês conseguiram sair dessa floresta, são salvos e não são ferimentos. Nenhum tipo de ferimento fatal ou literalmente muito perigoso, mas recordem que se isso acontecer novamente leva em algum tipo de repelente. Ares, olha, eu sei que o papo de vocês está basicamente bastante interessante e eu não me importo com o que aconteceu com você, Black, ou com os outros, mas será que podemos começar logo com essa apresentação por conta que já estou ficando bastante incomodado com a devida da demora? Kagami Taiga, é, pelo visto esse daí não sabe o termo paciência. Bom, não posso julgá-lo porque afinal é um bebê chorão, então bebê chorão, já que está tão apressado assim, você e os outros deuses podem se sentar em seus devidos assentos. Ares, do que foi que você me chamou humano? Tenha mais o devido respeito com uma divindade na sua frente. Se ousar mencionar ou se referir a mim dessa devida forma arrogante, eu irei esmagar você.
Kagami Taiga, você me esmagar, olha, não é julgando pela sua força ou pelo seu tamanho, mas você não é oponente para mim nem de longe, você literalmente não tem a metade da minha força, então por favor só se recompõe e se comporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Antes que enrole uma chacina aqui do Kagami Taiga contra o Ares, antes que isso aconteça, vamos logo começar com essa devida apresentação barra reação. Então por favor todos prestem atenção na tela, porque a apresentação barra reação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e o link do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais do vídeo. Uma coisa a declarar: fotos e imagens não são de minha propriedade, todo o crédito vai para seu devido ao criador, só o que me pertence à história. E mais uma coisa, tudo que for dito aqui ou apresentado não passa apenas de pura ficção, então não leve tudo que for dito aqui ou demonstrado aqui a sério. Fim de nota. Verdade, fiquei mal tempo parado, fui quase esquecido, mas agora voltei. Não perdi talento na arte do combate, mesmo que de luta jamais eu gostei. Você sabe, eu sei, não existe ninguém no futuro e presente com potencial. Nem kid, nem teen, nem adulto com Han, agora me chama. Porra, bichinho. Desde criança fui submetido a treino e combate, já quase morri. Se fico irritado, libero uma força, combinação genética, híbrido Saiyajin. Eu sempre fui assim, poder 1300, já sou de começo, Raditz sentiu. No Namekusei eu tinha 4 anos e saí na porrada com as forças que minha mãe me mimava e o mundo mudava. De pesquisador pra um jovem guerreiro, híbrido Saiyaman na mistura de raças, nascido com cauda último e o primeiro. Poder inexplicável e fora do comum, não há quem calcule a minha força e progresso. Qual outra criança já bateu na cara de que se titula maior do universo? Céu é perverso, você quer me irritar? Se posso te matar, então por que você tenta? Posso te mostrar o poder que não cabe dentro do algoritmo do seu sistema. Se plano do meu pai, pode isso já não sei. Vou fazer minha parte, pergunto depois. A terra tremendo e o céu tá morrendo de medo de mim. Super Saiyajin 2, já virou poeira, finalmente a terra tem um pouco de paz. Grande Saiyaman, eu tava de zoeira, confesso que meu uniforme é demais. Eles me falaram de um tal Majin Buu, logo agora que tô um tempão sem treinar. Desculpa Vegeta, eu tô fora de forma, por isso não vence do tal da Bura. A besta não tá presa, da jaula fugiu. Você é incontrolável, já desde pirralho. O mundo estremece, seu Mark sentiu. A besta real tem cabelo grisalho, pupila vermelha, isso é sangue nos olhos. Esse é o verdadeiro instinto Saiyajin. Não deixa alguém que é calmo no ódio, se não é certeza que será seu fim. A besta não tá presa, da jaula fugiu. Você é incontrolável, já desde pirralho. O mundo estremece, seu Mark sentiu. A besta real tem cabelo grisalho, pupila vermelha, isso é sangue nos olhos. Esse é o verdadeiro instinto Saiyajin. Não deixa alguém que é calmo no ódio, se não é certeza que será seu fim. Shiva. Para mim, eu não me importo se ele ficou parado um monte de tempo sem treinar ou sem lutar, somente com essa energia sendo demonstrada e sentida por aqui já faz o meu sangue ficar bastante fervido por conta que eu estou empolgado. Buda. O que ele quis dizer com não existe ninguém no futuro e presente com esse tal potencial, suponho que ele tá falando que não existe outro guerreiro com o mesmo potencial que ele de evolução, suponha que seja isso que ele quer dizer com futuro e presente. Hades. Então desde criança ele foi submetido a um treino extensivo para ter essa força, ou devo supor que ele já tinha essa força, mas não sabia como liberá-la ou controlá-la por vontade própria. Então suponho que esse treinamento desde criança deve ser por conta disso. Ares. Combinação genética e bruto Saiyajin, então ele é um híbrido. Isso ficou bem evidente na primeira apresentação, mas eu não prestei bem muita atenção. Então os híbridos são realmente bem mais fortes do que a raça natural dos Saiyajins. Isso é bastante interessante de se saber, porque assim sabemos que todos têm uma alta capacidade de evolução finita ou infinita, mas os híbridos são mais fortes. Em questão disso, então devo supor que Gohan, Vegeta e Goku são os 3 segmentos mais fortes desse devido universo. Raiden também. Poder desde o começo 1300, então esse garoto é literalmente um prodígio. Se ele pratica artes marciais, então ele também deve ser um prodígio nessas artes de luta. Se ele praticasse sumo, ele seria um dos mais habilidosos. Isso me deixou empolgado de querer também enfrentá-lo. Mas também me gerou uma certa dúvida na minha cabeça: será que minha força seria o suficiente para bater de frente com esse guerreiro? Ou eu teria um pouco de dificuldade para enfrentá-lo? Bom, enfim, eu quero realmente enfrentá-lo. Lobo.
Não é só você que quer enfrentá-lo, eu também quero enfrentá-lo por conta da sua força monstruosa sendo apresentada, e mesmo estamos bem longe do universo dele, podemos sentir essa imensa energia, e isso me deixa bastante empolgado de querer realmente enfrentá-lo, uma luta até a morte. Para eu descobrir se eu daria algum tipo de trabalho para esse guerreiro, ou no caso eu teria derrotado apenas com um ataque, mas de verdade eu quero poder enfrentá-lo e saber se ele teria a capacidade de me derrotar, ou eu teria a capacidade de eu derrotá-lo. Thor. Não é só você que quer enfrentá-lo, eu também quero saber se ele seria digno o suficiente para me derrotar, ou por acaso teria a força necessária para fazer uma luta digna contra mim. Desde a apresentação de DBZ e DBS, esse guerreiro me chamou a devida atenção por conta de sua imensa força contida, e eu queria saber se essa força seria capaz de me dar a devida batalha que eu tanto tenho esperado. Loki. Mesmo com essa força monstruosa, ele era mimado pela mãe. Mas isso eu não entendo, porque um guerreiro tão poderoso assim tinha que ser mimado pela própria mãe. Não vai me dizer que ela queria que ele não seguisse o instinto primordial de sua raça. Kagami Taiga. Bom, eu acho que essa é minha deixa de explicar bem a mãe do Gohan. Literalmente ela era muito exigente com o garoto nos estudos por conta que ela queria que o Gohan fosse um renomado cientista ou professor, não me lembro muito bem o que ela queria para ele. Mas com isso dela querer que o Gohan estudasse, ele não tinha tempo para, no caso, treinar. Isso fez que o poder dele ficasse fraco, no caso por conta do Gohan não está treinando. Ele ficou muito para trás dos outros guerreiros desse universo, até mesmo de seu próprio pai, o Son Goku. Somente em uma devida saga que os guardiões e os deuses da destruição gostam de se referir a esse universo. A cada evento que acontece, os deuses e os guardiões gostam de se referir a cada evento como uma saga. Bom, mas enfim, continuando, essa saga em questão é lançada chamada Android, onde no caso inimigos chamados Android que eram bastante poderosos com energia infinita. Nesse momento que Kagami Taiga mencionou sobre os androides e também sobre a energia infinita, um certo indivíduo do universo de Shumatsu no Valkyrie decidiu finalmente se pronunciar. Esse indivíduo era ninguém menos do que o próprio Nikola Tesla. Nesse momento ele foi até o Kagami Taiga e ele fez uma enxurrada de perguntas, sendo as perguntas sobre o sistema de funcionamento desses androides, de armazenamento de informações e também como eles operam e qual é a fonte de energia deles. Nikola Tesla. Por favor, senhor Kagami Taiga, por favor, posso saber mais sobre esses androides em questão, por conta que eu quero saber se devido ao funcionamento, seus moldes corporais e também suas funções neurais de armazenamento de memória e também como eles agem, e no caso também quero saber sobre sua fonte de energia e se por acaso pode me dar as plantas de funcionamento de todos eles. Se o senhor puder, eu gostaria muito de poder estudar sobre eles e sua tecnologia a esse devido mundo. Ele continuou falando até o momento que a sua própria Valkyria Agondu pediu para ele se acalmar em questão por conta que ele está chamando demais a devida atenção. Foi no momento que o Kagami Taiga decidiu falar, então ele no caso continuou sua devida explicação. Kagami Taiga. Bem, continuando no início dessa saga, o único inimigo, ou melhor dizendo os únicos, eram dois devidos androides que foram atrás do Son Goku para eliminá-lo, por conta que esses androides fazem parte de uma organização criminosa que queria dominar o mundo. Essa organização era chamada de Patrulha Vermelha ou Red Ribbon. Quem derrotou essa tal Patrulha Vermelha no passado foi o Goku, quando ele ainda era uma criança, mas tinha sobrevivido um único indivíduo dessa tal Patrulha Vermelha. Esse indivíduo tinha nome de Dr. Mach Zero. Esse tal Dr. Mach Zero, ele era um cientista renomado dessa organização criminosa chamada Patrulha Vermelha em questão. Depois que a Patrulha Vermelha foi destruída pelo Goku, Dr. Mach Zero nutriu um ódio profundo pelo Goku, e em questão ele não só pesquisou sobre o próprio Goku, mas também sobre seus amigos, e ele coletou não só amostras do sangue do Goku com seu devido DNA, mas também de seus aliados e também de seus devidos inimigos. Com esse DNA ele pôde construir Bio-Android com altas capacidades de todos os guerreiros, e não só com todas as habilidades, mas também com todas as características dos guerreiros.
Mas também o Dr. Mac Gero ele si próprio virou um androide junto com outro androide que eu não me lembro a numeração por conta que esses androides têm numerações. Mas o mais evidente de se lembrar que no caso eu me lembro e do Android 17 da Android 18 e do Android 16. Mas a criação máxima imperfeita do Dr. Mac Gero não era esses androides. Era um bio-androide chamado Cell onde no caso ele tinha a capacidade de absorver os outros androides mais evidente os androides 17 e 18 por conta que eles tinham um certo detalhe que poderia transformar o Cell na sua forma perfeita. Mas regredindo um pouco com as informações por conta dos androides os guerreiros não tiveram escolha a não ser se aperfeiçoar e treinar numa habitação chamada Sala do Tempo. Todos os guerreiros em questão foram para a Saúde do Tempo, mas o que passaram mais tempo nessa Sala do Tempo foram Goku e Gohan por conta que em questão Goku, mesmo aperfeiçoando suas técnicas e no caso sua transformação de Super Saiyajin, ele mesmo sabia que não tinha força o suficiente para derrotar Cell. Então a última esperança seria seu filho Gohan por conta que ele já sabia que o Gohan tinha um poder latente impressionante. Então Goku treinou o Gohan na Sala do Tempo, fazendo que o jovem Saiyajin pudesse finalmente se transformar em Super Saiyajin. Então o Goku e o Gohan ficaram ainda mais treinando na Sala do Tempo, mas agora nas suas formas de Super Saiyajin, fazendo a que essa transformação ficasse aperfeiçoada e em questão por conta dessa perfeição gerou mais um certo controle sobre a própria transformação e sobre um aumento de poder absurdo não só no Goku, mas principalmente no Gohan por conta que ele já havia se transformado inconscientemente em uma transformação além do Super Saiyajin que seria o Super Saiyajin fase 2 o Super Saiyajin 2, para ficar mais simples. Em questão depois que o Gohan conseguiu assumir novamente sua transformação de Super Saiyajin 2 ele quando o Doutor contra o Cell basicamente o humilhou, mas por conta que existe um pequeno problema na raça Saiyajin, quando o Saiyajin eles têm ou de absurdo eles ficam confiados demais e isso pode gerar um pequeno problema por conta dessa confiança toda, eles não eliminam seus adversários imediatamente e isso aconteceu com o Gohan duas vezes, a primeira vez foi contra o Cell e a segunda vez foi contra o Majin Buu. Bom, agora que todos sabem um pouco sobre os Saiyajins, mas além do mais sobre o Gohan, então por favor, todos retornem seus olhares de volta para a tela, porque a reação irá continuar. Obrigado Kagami Taiga por estar disposto a explicar não só sobre a Patrulha Vermelha, mas também sobre o Dr. Mac Gero, mas também sobre os androides. E o Cell agora pode ir se sentar e beber um Superboa, eu não vim lutar, eu vim te matar, entendeu? Força mística, sem me transformar. Já correu, arrogante sim, já decreto o fim. Você vai apanhar pra mim, hoje você... Sou mais forte que o Super Saiyajin 3, poder máximo só que na forma base. Botei que o Zubu vai pegar vocês, tem mancada, avisei, mas já era tarde. Baixa a guarda quando eu fico poderoso, finalmente o Saiyajin em minha flora. É que as células S fluem no meu corpo e o orgulho da raça que me controla. Tenho tempo de tudo, agora sou pai, por isso minha força só adormeceu. Todo mundo critica, mas ninguém vai dizer que o Jim Gohan só amadureceu. Mas confesso que talvez exagerei, só no estudo, trabalho, esposa e filha. Esqueci que também preciso treinar, se quiser proteger a minha família. Torneio do poder, devagar vou voltando, não serei derrotado novamente com um soco. Devo reconhecer, pro nível de poder que tenho derrubado disputa da arena foi pouco. Eu preciso mostrar pra quem de mim sorriu. Supera a forma mística, minha ira se solta. Contempla a nova forma da Fera Saiyajin. Avisa lá que eu tô de volta. A besta não tá presa na jaula, fugiu. Você é incontrolável, já deixa pirrado. O mundo estremece, seu Mark sentiu. A besta real tem cabelo grisalho, pupila vermelha, isso é sangue nos olhos. Esse é o verdadeiro instinto Saiyajin. Não deixa alguém que é calmo no war, se não é certeza que será seu fim. A besta não tá presa na jaula, fugiu. Você é incontrolável, já deixa pirrado. O mundo estremece, seu Mark sentiu. A besta real tem cabelo grisalho, pupila vermelha, isso é sangue nos olhos. Esse é o verdadeiro instinto Saiyajin. Não deixa alguém que é calmo no ar, se não é certeza que será seu fim. Zeus. Então ele vai lutar contra essa aberração cor-de-rosa. Então suponho aqui nesse. Ele já está muito superior desde quando despertou sua forma de Super Saiyajin 2, mas parece que até mesmo ele deixou a própria confiança tomar conta de si. Pelo visto, por conta dessa confiança, ele deixou ser absorvido. Ele teve a imprudência de ser completamente absorvido por essa criatura. Isso foi realmente muito imprudente da parte desse garoto. Shiva.
Realmente deixou ser presumido demais na batalha e por conta dessa confiança ele foi humilhado logo depois, mas tenho que admitir essa confiança dele realmente foi divertida de se ver novamente, por mais que ele devia se ter humilhado o oponente mas também ter acabado com ele rapidamente. Não vou dizer que o que ele fez está correto, mas também não está errado por conta que oponentes fortes podem gerar uma devida confiança na luta. E isso com certeza é muito bom de se ver e de se assistir, mas sabendo que o oponente ou adversário é forte dessa forma. Mas eu ainda concordo que ele deveria ter acabado com essa luta mais rapidamente para, no caso, não sofrer essa devida derrota tão humilhante de ter sido absorvido. Hermes. Parece que pelo visto depois dessa batalha muito tempo se passou, inclusive parece que ele virou o pai e também virou algum tipo de professor e deixou de treinar. Mas parece que mesmo ele deixando de treinar o poder dele pode estar latente ainda, mas pelo visto está adormecido, não está totalmente 100% como antes. Essa imprudência dele de ter deixado de treinar pode ter gerado uma confiança até demais nos outros em questão, pode ter feito ele ter achado que somente com os outros lutando ele não precisaria se envolver, e isso com certeza vai fazer ele em algum momento perceber, e essa imprudência dele pode custar muito caro. Jack Estripador. E parece que isso não demorou muito para ele notar que a falta de treinamento dele iria custar muito caro. Parece que rolou um tipo de torneio entre o universo e parece que ele foi o que perdeu nesse tipo de rodada. Admito que eu estava com um pouco de expectativa sobre ele em si, mas pela forma que ele está agindo de forma desleixada e deixando que o próprio poder em si fique para trás até mesmo de seus parentes, parece que ele não se importa tanto com a própria força, mas suponho, pelo que está sendo demonstrado, essa atitude dele logo irá mudar. Hércules. Parece que ele se manteve nos estudos, mas secretamente andou treinando e parece que aprendeu com seus devidos erros no torneio do poder e começou a se importar mais com os treinos e parece que agora finalmente conseguiu assumir a forma que vimos na apresentação de DBS Gohan Bestial. E parece que chegamos novamente no tipo de parte onde repete a mesma sigla da mesma canção. Essa repetição é realmente muito boa. Todos finalmente chegamos ao final de mais uma apresentação, então eu peço que todos agora retornem para suas habitações, porque agora podem descansar realmente. E Kagamita Iga, obrigado novamente por ter aparecido, e no caso se quiser aparecer novamente por aqui fique à vontade, Kagamita Iga. Que é isso, Dark, eu que agradeço por sua indicação e obrigado novamente por ela, foi realmente interessante ver novamente o universo de DBS. Bom, vou indo nessa, foi um prazer ficar na presença de todos. Ele então abre um portal e retornou para seu universo de origem. Black. Depois dessa reação no caso me deu vontade de treinar, então Dark, vamos treinar ou você ainda vai arrumar alguma coisa para demonstrar para eles depois em questão? Bom, na realidade eu não tenho mais nada a demonstrar, então eu acho que logo depois de arrumar tudo aqui já tô indo, passa de treinamento para de treinar, então se quiser me aguardar por lá e começar logo a se aquecer pode ir. Black. Bom, tá legal, tô indo nessa, espero você lá na sala de treinamento. Vou começar com um nível de gravidade da Terra e depois vou para outro nível de gravidade de outro universo em questão. Nesse momento ele seguiu para a sala de treinamento, junto com sua esposa Máquina e sua filha Lucy. Enquanto que os humanos, os deuses e as valquírias já seguiram para suas devidas habitações. Um tempo logo depois o Dark apareceu na sala de treinamento. Bem, eu acho que eu vou começar na forma já mais poderosa, vamos já começar isso sem rodeios, porque afinal de contas a reação me deixou empolgado para treinar em questão, então eu vou sem freio. Neste devido momento o Dark se transformou na sua forma de SSJ4 e o Black se transformou na sua forma de SSJR3, então os dois começaram uma batalha de treino. Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo em questão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então eu vejo vocês no próximo capítulo. Bom fim do capítulo 13 de hoje em questão. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.